Olha só, meus amigos. Sim, o Marcos Leonardo deu uma bagunçada nos bastidores do Santos com esse ato de indisciplina, com um atraso na ida para Curitiba. Vai ser multado em 20% dos vencimentos. Eu explico tudo isso no nosso canal do YouTube e Só da Santos Oficial, tá? Aproveita e se inscreve lá e segue aqui o nosso Instagram, tá? O @SóDaSantos. Inclusive, também falo sobre isso no isodasantos.com e na nossa coluna, no blog do Fabiano Fará, no r7.com, a grande novidade. Mas vamos lá. Tudo que o Santos não precisa nesse momento é de turbulências nos bastidores. Hoje eu encontrei um inscrito, né, no grupo Só da Santos, nos nossos canais do YouTube, que acompanha o nosso site, aqui o Instagram, e ele me disse: Fará, a gente não vai cair, mas a gente não pode deixar de fazer a limpa. Tem que ficar pouca gente no Santos. Só aqueles que demonstraram comprometimento. Eu fiquei refletindo com aquilo, né? Pô, como é que vai fazer a limpa se tem nego amarrado com o contrato? O Alisson, por exemplo, machucado, renovou o contrato até o fim da próxima temporada. Tem que renovar, tá machucado, não se recuperou. Então tem que renovar o contrato. Não sei se até o fim da próxima temporada, mas... né? Mas isso foi feito. Como é que você vai romper com o Morelos? Se o salário do cara é 800 mil. Sim, romper com o Morelos. Ou vocês acham que o Morelos serviu para o Santos? Na minha opinião, não serviu. E são 800 mil por mês, então a multa é alta. Ainda tem uma cláusula no contrato dele que diz que se o Santos for rebaixado, ele pode rescindir sem pagamento de multa, ele vai embora. Pô, errado está o jogador? Não, errado é quem faz um contrato desse. Como quem fez esse adicional no contrato do Marcos Leonardo, que ele vai ser vendido por 18 milhões de euros no mínimo. Aí a Rafaela Pimenta dá entrevista para tudo quanto é lado, para valorizar o Marcos Leonardo, né? Para levar para o futebol europeu. Ela é a representante do Haaland, né? E aí, depois de acontecer tudo isso, o Marcos Leonardo no banco não é bom negócio. E aí dá uma agitada nos bastidores do Santos de maneira desnecessária, num momento onde tudo que tem que ser calmo, tudo tem que ser tranquilo. Foram 3 anos de turbulência, mas pelo menos até quarta-feira temos que ter tranquilidade. Depois a gente pensa, ou quem vencer a eleição pensa, o que vai fazer com o atual elenco. Acredito eu que aqueles que têm o contrato vencendo no fim do ano não vão renovar. Não vão. Acredito eu que muitos serão emprestados. O Santos tem 55 jogadores no elenco profissional. É muita coisa e pouca qualidade, né? A confusão do Marcos Leonardo no embarque, ele parece que ele pediu desculpas e tal, né? Mas não adiantou, a indisciplina vai causar multa. Ela foi divulgada pelo Fábio Sormani. Eu falei até no meu canal no YouTube, no História Santos Oficial, que tinha sido o Ricardinho Martins, mas não, foi o Fábio Sormani o primeiro a dar, né? E o Ricardo Martins só confirmou a informação, fazendo justiça aqui. Então, esse momento turbulento que o Santos vive, ele tá numa péssima hora, cara. Olha só, a gente pega o Fortaleza, quarta na Vila, dependendo apenas de nossas forças. Forças que a gente não tem e já demonstrou não ter. Vamos depender muito mais do Atlético Mineiro vencendo o Bahia do que das nossas próprias forças. Esse é o sentimento do torcedor. O torcedor que quer que 90% desse elenco vá para aquele lugar, ele entende que o Santos hoje não tem poder para vencer, não tem autoridade para vencer dentro de casa. E esse sentimento é muito ruim. E eu não critico esses torcedores que falam isso, não. Porque o Santos provou ao longo dos últimos 3 anos
que a Vila Belmiro é mais a casa dos outros do que a nossa. O Santos esqueceu de ser um time grande. O Santos é grande. Mas as pessoas que ali comandaram o Santos, que ali jogaram, passaram, vestiram a camisa do Santos, esqueceram do tamanho do Santos, ou não sentiram, não ligaram. É muita coisa para se arrumar. Mas depois, primeiro, temos que nos livrar do rebaixamento. Fará, dependemos só de nós, está falando asneira. Não. Não. Os últimos jogos na Vila Belmiro, nós vencemos quem? Fala para mim. Quem o Santos venceu na Vila Belmiro nas últimas rodadas que atuou aí? Não venceu. E vocês acham que o Fortaleza vai chegar descompromissado? Errado. Não vai. Repito, o sentimento do torcedor do Santos é: dependemos muito mais de uma vitória do Atlético Mineiro. Inclusive o Atlético Mineiro, a diretoria, o vice-campeão, ganha 45 milhões de reais de premiação. Está oferecendo até uma premiação a mais para o Atlético Mineiro terminar na segunda colocação, ou seja, para amassar o Bahia, vencer o Bahia fora de casa, né, e se garantir na segunda colocação. E aí, se vier o título ou não, obviamente que vai ser difícil, tem que tirar uma diferença de 7, 8 gols, até 9 gols. Isso se o Palmeiras perder, né? Então, eu entendo o sentimento do torcedor do Santos. O que não entendo é o que se passa pela cabeça dos jogadores do Santos. Eu vi o Lucas Lima dando uma entrevista depois da derrota por 3-0 para o Atlético, que complica ainda mais a situação do Santos, rindo. Sim, sorrindo. Vocês acreditam que esse cara tem mais um ano de contrato ganhando 400 mil reais por mês? Pois é. Olha o compromisso dele. É o que eu falo, gente. E fizeram até... teve uma emissora que fez fila para pedir desculpas para o Lucas Lima. Eu me revolto quando eu vejo jogadores mandando pix para o corredor de fogo. Manda pix de volta para o Santos. Devolve dinheiro para o Santos. Porque vocês estão em dívida com o clube, com a torcida. E não é financiando o corredor de fogo que o Santos vai se livrar do rebaixamento. Quantos e quantos corredores de fogo foram feitos? E o Santos caiu na Vila Belmiro. Recuperar a credibilidade desse time é algo que não vai acontecer nessa temporada. Não vai. É uma reconstrução que o Santos precisa fazer quando terminar o Campeonato Brasileiro. Tô com medo, sim. Não passa nem Wi-Fi. Não passa. Mas eu acredito na permanência do Santos muito mais pelo desempenho do Atlético Mineiro contra o Bahia, tá? E até pelo Vasco, de repente, dar uma tropeçada, do que pela vitória do Santos contra o Fortaleza. Os números, os dados me fazem pensar isso. Que eu queime a língua, que os jogadores do Santos façam eu queimar a língua e estar errado nessa análise. E você concorda comigo? Sai comentando aqui, é importantíssimo o teu comentário. A gente volta no próximo conteúdo. Valeu!